A gente quer provocar o empreendedor para que ele evolua, mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Então, da noite para o dia, a gente viu com 420 escolas fechadas, 800 e poucos empreendedores franqueados preocupadíssimos. Às vezes a realidade é tão dura para você aceitar que é melhor você negar. Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Porque às vezes o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou um e-commerce, não importa, e ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro, né? Mas existe muita centralização. Existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição, ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência, porque para mim tem a competência do empreendedor. Meter a mão na massa, sonhar, né? O seu famoso visão, coragem e competência, porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender com esses 3 pilares. Só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor. Olhar para indicadores. Está dentro da competência. Treinar. É um desdobramento ali da competência. Boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade, que, poxa, eu pus esse negócio de pé, porque eu tenho um restaurante e eu ia pro fogão, e eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que interessante. Agora eu tenho que fazer os outros fazerem. Então, mas olha que interessante. Ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer, apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação. Porque é a zona de conforto do cara. Boa, hein, Flavão? Então, assim, o cara não pode se acomodar. Assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas. E aí é um desafio. Legal. Tá vendo? Você que é dono ou dona de empresa aí, às vezes você fala, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para sua zona de conforto. Pode ser. É mais facinho meter a mão na massa e falar que você é trabalhador, falar para os seus amigos, sua família, nossa, eu tenho muito trabalho, do que sair da zona de conforto e aprender. Quer fazer bem feito? Faça você mesmo. Exato. O olho do dono é que engorda o gado. Né? Se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Mas não é fácil, Marcos. Não é fácil. A gente já viveu isso aí. Enfim, a gente quer provocar o empreendedor para que ele evolua, mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Total. Independente do tamanho que você esteja ou do momento que você esteja. Isso vai sempre acontecer. Inclusive, como foi para você... Grande Flávio Augusto, toda essa pandemia, toda essa crise, porque a WhatsApp é um dos seus principais negócios, você tem vários negócios, né? Mas a WhatsApp é uma das maiores redes de escolas físicas de inglês desse país, que são uma das maiores do mundo, e veio uma pandemia e fechou todas as escolas. Mexeu na sua zona de conforto, não mexeu? Opa. Como que foi? Qual foi a estratégia Flávio Augusto para a pandemia? O que aconteceu com a WhatsApp, com o Grupo Wiser nesses últimos 2 anos? Abre o coração aí vamos lá. Nossa, a pandemia foi um cataclisma global que atingiu todos os setores da economia. Alguns setores em especial mais. Dentre eles, turismo, esporte, educação. Eu estava em educação e esporte. Não é? Verdade. Foram os mais afetados. Tinha o Orlando City na jogada. Exatamente. Aí ainda. Os setores mais afetados da economia eram isso, eventos. Pô, você imagina, botar 25 mil pessoas no estádio? No way, não tinha como fazer isso. Botar 12 alunos numa turma de 15 metros quadrados? De jeito nenhum. Então a pandemia ela realmente fechou essas atividades. Então, da noite para o dia, a gente viu com 420 escolas fechadas, 800 e poucos empreendedores franqueados
preocupadíssimos e a gente precisando dar um rumo, não é? Para esse processo. A gente entendeu da seguinte forma, Marcos. Não adianta eu querer lutar contra o inevitável. Era lockdown. Era para fechar, tinha que fechar, era lei, eu não tinha opção, não adiantava ficar me lamentando. A gente tinha que entender o seguinte, ó, cara, esse negócio aqui vai ficar congelado por um tempo. E a gente entendeu, eu entendi em especial, quando a gente estava liderando esse processo, que não ia ser um processo rápido. E aí entra o primeiro insight. Muitas pessoas, diante de uma situação muito difícil, às vezes a realidade é tão dura para você aceitar que é melhor você negar. O que eu quero dizer com isso? No início da pandemia eu falei para a minha rede, olha, eu não vejo que isso vai ficar fechado por menos do que 3 meses. E pode ser 6 meses. E todo mundo, mas como? De forma alguma, como é que isso vai acontecer? Eu falei, não vai abrir em menos de 6 meses. 2 meses se passaram, eu falei, não vai abrir em menos de 1 ano. 6 meses se passaram, eu falei, não volta em janeiro. Essa é uma realidade tão dura de aceitar que é mais fácil negar. É mais fácil tentar acreditar em outra realidade. É aí quando as pessoas confundem otimismo com negação. Otimismo não é negação. Na época a frase era, otimismo espere o melhor e se prepare para o pior. Esse era o nosso lema. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Qual era o pior? Vamos ficar 1 ano fechado. E 1 ano fechado acaba com qualquer negócio. A menos que você tenha uma estratégia para isso. Então, na época, na WhatsApp, a gente tinha um produto que a gente tinha acabado de lançar, que era o WhatsApp Online. E o que nós fizemos naquele momento? Nós entendemos que a escola ia fechar, que aquilo ali deveria levar pelo menos 1 ano. A gente deixou ela congeladinha, a gente ficou cuidando dos nossos clientes existentes. Eram ali cerca de 65, 70 mil alunos. Ali a gente ficou cuidando desses clientes existentes numa plataforma online que a gente ofereceu para eles. Mas a gente precisa... Como é que a gente vai fazer para vender? A gente era uma empresa com atividade comercial intensa. Milhares de clientes conquistados novos todos os meses. Como é que a gente ia vender? O negócio ficou complicado. Então a gente pegou um outro produto que a gente tinha, que era o WhatsApp Online, que a gente tinha acabado de lançar, e a gente trouxe para a rede, criando uma alternativa de vendas com as pessoas trabalhando em home office, para as pessoas venderem esse produto e gerarem caixa para as suas franquias. Então a gente fez uma orientação total, já que o produto presencial estava congelado, a gente estava ali atendendo aqueles clientes existentes, e as atividades comerciais todas, para que o time comercial tivesse o que vender, tivesse o que performar, trabalhando em casa. Então imagina, da noite para o dia a gente tinha 10 mil funcionários em home office. E a gente tinha que performar com as pessoas trabalhando de casa, vendendo aquele produto online. Loucura. E a gente, bom, resumindo, a gente hoje não só tem a WhatsApp, como temos a Conquer, como temos a Prova Total, como temos o Eu Militar, o meusucesso.com, que já tínhamos na ocasião, e hoje a gente tem aí cerca de 400 mil alunos na nossa rede. Ou seja, a gente sai de uma realidade dificílima de administrar, que poderia ter sido fatal para uma empresa, para a nossa empresa e para qualquer empresa, e a gente sai de uma realidade de crescer aí de 65, 70 mil alunos para mais de 400 mil alunos. Você acha que